Olá, meus queridos, meus amados irmãos, povo escolhido de Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu maior desejo, como sempre, é que sejamos todos abençoados por uma palavra vinda do próprio Deus para os nossos corações. E hoje, então, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor por meio da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, em seu segundo versículo, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um professor universitário da Faculdade de Northwestern dos Estados Unidos, chamado de Warren Schaff, estudou por mais de 10 anos as reações, as percepções cerebrais que o nosso cérebro apresenta diante da influência de pessoas ao nosso redor. Por meio de aparelhos médicos, até que nós conhecemos tomografia e outros aparelhos médicos, ele constatou que o nosso cérebro reage quando nós começamos a perceber as ações que pessoas próximas de nós tomam, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de se vestir, a forma de conduzir a sua vida. O nosso cérebro, ele percebe essas ações próximas de nós e ele começa então a tentar adaptar este tipo de vida na nossa própria vida. Através de impulsos nervosos, ele viu que era algo vivo no cérebro. O cérebro, quando percebia algo que alguém fazia próximo, ele reagia, ele guardava aquela informação e ele tinha conhecimento do que estava acontecendo e tenta aplicar na nossa vida, né? Como se fosse algo familiar para nós. E ele então concluiu que as pessoas ao nosso redor exercem uma influência muito grande sobre nós. E aí ele até, em uma das suas pesquisas que eu tive a oportunidade de ler essa semana, ele afirma que diante dos resultados que ele encontrou em sua pesquisa, nós precisamos ter muito cuidado com quem são as pessoas que nós permitimos estar próximas de nós. Cuidado com o tipo de influência que são exercidas sobre as nossas vidas. Porque, de fato, nós somos extremamente influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Sobretudo aquelas que estão mais próximas de nós. Nossa família, nossos irmãos, nossos amigos mais próximos, profissionais do nosso trabalho que são próximos de nós. Por exemplo, a minha profissão hoje foi extremamente influenciada pelo meu pai, porque eu segui a mesma carreira que o meu pai, eu sempre fui apaixonado pelo que meu pai fazia e hoje eu faço a mesma coisa. Isso é uma palavra de alerta para nós, porque nós hoje vivemos um tempo em que estamos diante de centenas de pessoas que se intitulam influenciadores digitais, que são pessoas que usam a mídia Instagram, Facebook, Twitter exatamente com o único e exclusivo objetivo de influenciar centenas, milhares de pessoas a usar o estilo de roupa que eles estão apresentando, as marcas que eles estão apresentando, o estilo, a aparência que eles estão apresentando. Eles sabem que eles têm essa capacidade de influenciar as pessoas que estão seguindo eles, que estão observando eles, e eles se tornam então influenciadores digitais, pessoas que estão presentes na nossa vida diariamente por meio das telas dos celulares e até do YouTube e diversos outros canais de mídia. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas, elas seguem um padrão que a humanidade vai andando. À medida que a humanidade vai se desenvolvendo, essas pessoas vão apresentando novas formas de viver e tentam influenciar outras pessoas a seguir este mesmo padrão. Isso é algo que é tão importante que nós tenhamos cuidado e alerta para nós, que a palavra de Deus, por meio de Paulo em sua carta aos Romanos, ela vai exatamente nos alertar um cuidado extremo quanto a isso. Quando ele diz: e não vos conformeis com este século. Paulo, quando está dizendo aqui, não vos conformeis, ou seja, ele diz, não tome a
forma deste século. Não tome, não se amolde, não amolde a sua vida às coisas deste século. E nós podemos trazer isso para este tempo em que nós estamos diante de diversas pessoas que são influenciadores, que influenciam outras pessoas com o objetivo mesmo de influenciar. Paulo está dizendo para mim e para você que nós não podemos nos amoldar a este estilo de vida que nos é apresentado neste presente tempo, né? E ele vai dizendo mais: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, ou seja, sejam amoldados, tenhamos a forma, uma nova forma transformada pela palavra do Senhor. E ele diz que se nós seguirmos este padrão da palavra de Deus, aí sim nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que eu quero dizer, diante da pesquisa que nós falamos e diante da palavra de Paulo, é que se existe alguém que tem que estar próximo de você e de mim, influenciando as nossas vidas, esse alguém é Jesus. Existem centenas e milhares de pessoas que tentam influenciar uma sociedade por um caminho. Mas o que a palavra de Deus nos diz por meio de Paulo é que quem tem que estar próximo de nós é Jesus. Quem tem que influenciar a nossa vida é Jesus. Quem tem que influenciar na nossa vida é a palavra de Deus e não as mídias. Porque a palavra do Senhor, ela é imutável. Ela deve ser o norte da nossa vida, aquela que nós devemos nos amoldar, aquela que nós devemos nos adaptar, nos adequar, porque ela sim é fonte de transformação em nossos corações, na nossa mente, para que nós possamos sim experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra de Deus para nós nesse momento é que Jesus esteja perto da sua vida, que sejamos influenciados por Jesus e por sua palavra, e não por aqueles que influenciam a humanidade por um caminho completamente distorcido daquilo que agrada o coração de Deus. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração, viva por meio dela e que Deus nos abençoe grandemente.